A gente abre essa edição com um destaque do Congresso. O Partido Liberal conseguiu as assinaturas necessárias para o pedido de urgência do projeto de lei da anistia. O repórter André Anelli chega com todas as informações. André, quais são os próximos passos agora? Bem-vindo, bom trabalho. Muita pressão, viu, Tiago? Boa noite, bom trabalho a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. De acordo com o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, já foram atingidas mais do que as 257 assinaturas necessárias ao requerimento de urgência de tramitação do projeto de lei da anistia. Pelo menos 263 deputados manifestaram apoio à medida, com expectativa de que esse número chegue ainda a 280. Essa quantidade é superior à maioria simples da Câmara, com um total de 513 deputados, o que aumenta, então, essa pressão para que Hugo Mota coloque o texto em votação. Cabe a ele essa decisão, que ainda não tem data marcada para acontecer no plenário. O líder do PL disse estar confiante sobre o benefício destinado aos participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023, que resultaram nas depredações dos prédios dos três poderes. Tenho convicção que na aliança que nós temos com o presidente Hugo Mota na reunião, porque agora, nesta próxima semana, as sessões não serão presenciais por conta do feriado. Nós só voltaremos a ter sessão presencial no dia 22 de abril e sem reunião de líderes. Reunião de colégio de líderes somente dia 24 de abril. Então, o meu cronograma é, na reunião do dia 24 de abril, nós finalmente inserimos na pauta da Câmara dos Deputados este requerimento de urgência. Na semana seguinte, eu acho que este é um assunto que já está maduro. Com toda sinceridade, colegas deputados e imprensa aqui presente, eu tenho a convicção de que, chegando no plenário, este texto vai passar com mais de 300 votos. O texto, que deve ser apreciado em regime de urgência, concede a anistia a todas as pessoas que participaram de manifestações com motivação política eleitoral, inclusive os financiadores e organizadores, sem um prazo temporal definido. Só não seriam perdoados tortura e crimes contra a vida e contra o patrimônio. Tiago. Agora, André, um ponto importante. Esse projeto pode beneficiar, será ampliado para perdoar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Tiago, o líder do PL negou que essa anistia aos participantes do 8 de janeiro tenha o objetivo de perdoar também o ex-presidente Bolsonaro, que é réu por suposta tentativa de golpe de Estado. De acordo com o deputado Sóstenes Cavalcante, a medida não teria alcance, já que o ex-presidente ainda não foi julgado e a sentença ainda não foi proferida de forma conclusiva. O presidente Bolsonaro sequer tem transitado e julgado. Na minha lógica política, você não pode anistiar quem não tem transitado e julgado. Só se anistia quem já está condenado. Esta é a lógica do processo legislativo. O próprio presidente Bolsonaro tem falado: eu não estou condenado. Por consequência, não precisa de anistia para mim. Essa é a fala do próprio presidente Bolsonaro. Então, assim, está claro que a nossa luta, liderada pelo presidente Bolsonaro, sempre foram pensando nessas pessoas que estiveram lá no 8 de janeiro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele está em viagem internacional e tem previsão de retorno no dia 20. Sóstenes Cavalcante quer se reunir com ele já no dia 22 e falar sobre a anistia na próxima reunião de líderes que, conforme ele mesmo acabou anunciando, a gente ouviu agora há pouco, ocorre então essa reunião de líderes na quinta-feira, dia 24, depois do feriado. A expectativa do deputado é pautar a urgência em plenário até 30 de abril. Tiago. Agora, André, ao que tudo indica, existe uma resistência muito grande do presidente da Câmara em pautar esse projeto. O que pensa, afinal, o deputado Hugo Mota, André?
Esse é um tema sensível, né, Tiago? Hugo Mota tem optado por cautela nos assuntos relacionados à anistia, de forma a evitar conflitos entre os poderes. De um lado, existe o STF, o Supremo Tribunal Federal, que tem defendido penas consideradas elevadas contra os participantes do 8 de janeiro. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Executivo Federal também acredita que qualquer tipo de anistia poderia caracterizar impunidade. E nem mesmo no Legislativo existe opinião fechada sobre esse assunto. No Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já afirmou não haver prioridade para a avaliação do tema. Diante de tantas divergências, Hugo Mota tem tentado costurar um texto equivalente a um meio termo, com possíveis reduções de pena, de maneira a buscar um consenso generalizado, objetivo esse que fica cada vez mais difícil de ser atingido. Tiago. Em meio a tudo isso, André Anelli, a ministra Gleisi Hoffmann caiu em uma espécie de casca de banana nesse assunto. O que aconteceu? Pois é, a ministra afirmou que falar sobre anistia ou mediação de pena em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro é defensável do ponto de vista de alguns parlamentares, dizendo que a discussão sobre o assunto seria cabível ao Congresso. Pouco tempo depois dessas manifestações, a própria ministra disse que foi mal interpretada porque, na verdade, quis dizer que cabe ao Congresso fazer a mediação com o Judiciário das questões envolvendo o 8 de janeiro a respeito de reclamações parlamentares sobre penas elevadas. Só que mesmo diante dessas alegações, a ministra foi alvo de várias manifestações de insatisfação do STF e também do Palácio do Planalto, onde inclusive integrantes afirmam que as declarações não têm o aval do presidente Lula. Tiago. É isso, André Anelli, trazendo todo esse panorama desse debate no Congresso Nacional. A gente fica de olho, mas agora tem um período em que eles não estarão, pelo menos no Congresso Nacional. A gente continua acompanhando. Bom trabalho, André. Até mais tarde. Vou chamar os nossos comentaristas, Deise Ciocari e o Cristiano Vilela. Tudo bem, Deise? Boa noite para você. Bem-vinda sempre aqui ao Jornal Jovem Pan. A pergunta é o seguinte, aliás, as perguntas, né, que intrigam em relação a esse tema. Primeiro, o que deve fazer o Hugo Mota? Essa tentativa de um acordo, de se reduzir algumas penas, mas é saber se ele efetivamente vai pautar essa matéria. E o outro ponto é se haverá ou não algum benefício para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do PL deu essa explicação que a gente acompanhou. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano, os amigos da Jovem Pan. Então, para o Hugo Mota agora ficou uma situação bem difícil, né? É quase impossível ele não conseguir pautar, ele não poder pautar o PL agora pela situação que se fechou, né? A gente sabe, o André Anelli até falou na reportagem, né, que tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre, eles não têm por objetivo pautar esse projeto, mas acho que vai ficar cada vez mais difícil. O Hugo Mota vai ter que encontrar um meio termo no meio disso tudo, acho que não vai ter saída. E eu acredito que o projeto ele não vai beneficiar o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL da anistia ele serve muito mais como um projeto de mobilização dos bolsonaristas. É uma pauta que mantém o ex-presidente ainda na mídia, mantém na roda de conversas e mantém a base bolsonarista ainda muito mobilizada em torno do nome dele. Imagine, se não fosse o PL da anistia, que outro projeto ou que outro assunto nós estaríamos discutindo, que outra situação estaria envolvendo o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro que não fosse esse julgamento, né? Então, é algo que mantém ele nas rodas de conversa e que mantém o nome dele em torno de 2026. Mas para o Hugo Mota agora ficou uma situação bem difícil, ele vai ter que encontrar um bom senso, se é que é possível, no meio disso tudo. Mas o Hugo Mota tem por característica ser bem pragmático, né? Então agora ele vai ter que mostrar todo esse pragmatismo, todo esse xadrez político que ele sempre soube jogar, agora é a hora de mostrar. Vilela, vai ser um teste para o presidente da Câmara, talvez um dos primeiros testes desde que ele assumiu o cargo em fevereiro, e essa explicação até que jurídica, né? Porque o ex-presidente não pode ser beneficiado, já que ele não está condenado, não tem o transitado e julgado, é isso? Bem-vindo, boa noite. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, a Deise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é algo que realmente vai ser um quebra-cabeça, está sendo um quebra-cabeça que o presidente da Câmara vai ter que resolver.
até por conta da própria credibilidade dele, da liderança dele dentro do parlamento, dentro da Câmara dos Deputados, por conta dos compromissos que foram assumidos no período eleitoral e agora com a força de ter uma proposição com o número mínimo de assinaturas, já se passou do número mínimo de assinaturas, o que realmente faz com que o peso em cima dele acabe sendo um peso bastante forte e ele tenha que, de alguma forma, se equilibrar entre os dois lados. Do ponto de vista do aproveitamento ou não ao presidente Bolsonaro, do ponto de vista jurídico, de fato, se ele não é réu, não há que ser anistiado, não há um aproveitamento nesse momento. No entanto, até do ponto de vista político, de força do argumento, é claro que uma anistia acaba sendo proveitosa, acaba sendo produtiva para uma estratégia de defesa e até para um discurso político. Então é evidente, num contexto político como esse, cada lado vai tentar fazer com que o seu discurso, a sua narrativa venha a prevalecer. Ô Vilela, deixa eu te fazer mais uma questão, mais uma pergunta. Obviamente, você tem as assinaturas para que esse projeto tramite em regime de urgência. Agora, o presidente da Câmara, claro que tem toda uma questão política por trás, mas ele não necessariamente precisa atender a esse pedido mesmo com as assinaturas, é isso? Exatamente. O presidente ele tem a prerrogativa de colocar ou não determinado projeto em andamento. Agora, é inegável a força política de uma circunstância como essa que tem a quantidade mínima de assinaturas já ultrapassada, especialmente num contexto onde teria havido essa promessa de campanha, esse acordo político com uma bancada importante, com um segmento importante dentro do parlamento. Então, mais do que a obrigação legal, existe ali um malabarismo político, de uma obrigação política que acaba se fazendo necessário num momento como esse, até para a manutenção da própria liderança do presidente junto aos demais deputados. Ô Deise, em meio a tudo isso, a ministra Gleisi Hoffmann acabou se contradizendo, ela foi mal nesse episódio, não precisaria ter falado em público e, inclusive, por mais que ela defendesse qualquer possibilidade de um acordo em relação aos atos do 8 de janeiro. Olha, Thiago, foi um ato falho, né? A gente também critica aqui, mas foi um ato falho, muitos assuntos na cabeça. Eu acredito que ela só se confundiu ali, deu para entender o que ela quis dizer. Acabou piorando a situação, acabou piorando para o lado dela e é óbvio, né? A gente fala tanto dos problemas de comunicação, né? Ela não pode ter esse tipo de falha, ela tem que tomar cuidado, né? Uma pessoa pública, tudo que ela fala acaba repercutindo muito mais do que qualquer outro membro, inclusive Câmara dos Deputados, Senado, a gente sempre falou isso, foi um ato falho dela, mas tem que tomar mais cuidado porque a comunicação do governo ela já é bem preocupante, né?